Eu queria, antes de ministrar a palavra, ministrar uma canção. Eu não, vou pedir, senão vai sair todo mundo correndo. Vou pedir ao Ministério de Música, o Macula, que ministre uma canção. Amém. Eu tenho certeza que ela vai preparar o seu coração para receber uma palavra. E essa canção tem muito a ver com aquilo que nós temos no coração para compartilhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amado? Eu quero que você ministre ao Senhor essa canção junto com o Ministério de Música. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje estou aqui, prostrado aos seus pés. Hoje estou aqui, pois sei quem tu és. És meu Senhor, meu Redentor. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu sei que fui chamado do ventre da minha mãe. Eu não sou obra do acaso. Não, 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 eu não sou. Fui gerado em teu coração. Você pode cantar? Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer.
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glorifica Ele. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus. Obrigado, Ministério de Música. Amém. Só não vou liberar aqui um tecladista. Define aí. Amém. Glória a Deus. Tremenda canção, né? Buscar cumprir o propósito de Deus. É muito bom quando somos lembrados pelo Espírito Santo de que Deus precisa ter essa liberdade na minha vida. Amém ou não? Cutuca o teu irmão e pergunta a ele aí, olha, Deus tem liberdade de cumprir propósitos na tua vida? Pergunta, ele pode? Com certeza, né? Porque nós sabemos que os propósitos de Deus são maravilhosos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Eu ministrei uma palavra muito próximo dessa, aqui na igreja, falando daquela batalha muito conhecida de Ziclague. Deus tem me incomodado muito para falar sobre direção de Deus na vida do crente, para falar sobre cumprimento de propósito de Deus na minha vida, na sua vida. E no ano da reconstrução, nada melhor e nada mais próprio do que buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Não tem como reconstruir sem ter claramente a convicção plena da direção de Deus para a reconstrução. Você entende isso? Amém ou não? E com esse texto eu já quero dar uma pincelada para quando a gente lê, você perceber já o que eu quero ministrar. Nós vamos aprender um pouco com Davi naquilo que não devemos fazer. Naquilo que Davi tomou como direção e teve como consequência coisas que não foram boas. E uma coisa que nos preocupa nesses dias, hoje eu estava ministrando a classe de casais, nós estávamos falando sobre família, né? Bênção de Deus, algo, projeto de Deus. E eu estava lembrando das questões familiares, dos conflitos, das diferenças, que muito se estabelece, ou quase sempre, ou 100% dos problemas acontece, estava falando também pela manhã, quando a nossa vida espiritual cai, nos distanciamos de Deus, perdemos a sensibilidade no espírito e começamos a errar e alimentar sentimentos, convicções, valores, razões, e entram problemas e as direções começam a fugir do propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus nos trouxe a esse lugar, para cada um daqueles que eu tenho certeza que Deus já escolheu e separou essa palavra, eu sei disso, preparou ela com todo cuidado, para que você receba confortavelmente no seu coração essa palavra. Sabe por quê? Porque alguns que estão hoje aqui, boa parte eu creio, Deus vai com a sua mão poderosa de amor, de graça, de misericórdia, trazer de volta para o seu propósito. Trazer de volta para um posicionamento que vai trazer grande vitória à sua vida. Sinto isso no meu espírito. Você veio aqui para receber uma palavra de Deus que te coloque na direção de uma grande vitória. Quantos recebem essa palavra? Tenho certeza disso. Deus vai confirmar passo a passo. Tenho certeza disso. E antes eu quero fazer um preâmbulozinho aqui rápido do contexto desse capítulo. Davi, que está entre o recebimento dessa terra chamada Ziclague, e entre as histórias que Davi passou um pouco antes. Você sabe da história, Davi foi ungido rei, você sabe, ele começou a servir ao Senhor junto aos seus irmãos, e ao rei Saul,
E Deus respaldou a atitude de Davi, e Davi foi crescendo de tal maneira dentro do palácio, junto a Saul, que Saul começou a se sentir ameaçado pela presença dele e começou a perseguir Davi. E Davi, um homem de Deus, fiel ao Senhor, de caráter, de princípios. Cutuca o teu irmão e fala assim: assim como você. Fala para ele. Assim como você, declare mesmo, você é um homem, você é uma mulher fiel ao Senhor, de caráter e de princípios. Porque esse espírito de Davi está na igreja do Senhor desses dias. Nós recebemos, os nossos patriarcas, pelo Espírito Santo, todas as características de um guerreiro. Amém ou não? Nós somos chamados para vencer. Fomos selados para conquistar, para avançar. Deus nos colocou numa igreja que tem o nome Projeto Vida Nova, aquela que tem a cara de leão. E o nosso apóstolo tem sido essa referência de guerreiro vitorioso. Amém ou não? Grande vitorioso. Que Deus tem entregue coisas tremendas. E cada vitória do nosso apóstolo eu recebo como minha. Amém ou não? Porque eu sou povo junto com ele. E eu nessa noite eu quero desafiar você a verdadeiramente começar a enxergar as vitórias de Deus para um povo, mas entendendo dentro desse âmbito, né, dentro desse ambiente de povo, o seu posicionamento e a sua função e a sua necessidade de estar junto. Quantos entendem isso? Porque você está aqui para ser povo, para ser um, para estar junto, com o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma pegada, o mesmo sonho, o mesmo desejo. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que a um povo unido não há restrição. E se Deus tem planos com o Projeto 9, e eu estou incluído nesses planos que estou, e você também está, Deus está investindo neste povo para avançar. Davi sabia do chamado, e depois dessa grande perseguição, você conhece a história lá em Caverna de Adulão, ele tem a oportunidade de acabar com Saul, e não faz. Aí mais adiante, agora no capítulo anterior a esse que nós vamos ler, Davi vai até um local onde toda a comitiva de Saul estava ali, num vale, se preparando para uma caminhada. Davi estava caçando, Saul estava caçando Davi para matar, porque Saul tinha se perdido do propósito de Deus, totalmente dando vazão à sua vaidade, os seus desejos humanos, seus valores materiais. E isso é um grande perigo nesses dias, quando a igreja começa a se perder dos valores espirituais em detrimento às bênçãos, às vitórias. É perigoso. Então Davi sobe num monte assim e vê todo mundo lá descansando para continuar a jornada. Davi desce, chama Abissai, o seu guerreiro, desce, vai até onde todos dormindo. Olha como Davi se arrisca. Saul deitado do lado de Joabe, e ali descansando, dormindo, Abissai chega para Davi e fala: Davi, Deus te entregou nas tuas mãos Saul. Basta uma palavra tua e eu pego a espada do próprio Saul e atravesso Saul ao meio, e ele vai ficar aqui. E Davi diz: não, um homem de caráter, que sabe o propósito de Deus na sua vida, que não cede a pressões, que não quer caminhos fáceis, que entende que a obra e a direção de Deus nos leva a pagar preços de fidelidade, preço de fé. Davi diz: não,
correndo risco de vida, porque se um deles acordasse, ele estava apenas em 2, com certeza morreria ali mesmo. Davi pega a bilha d'água, pega a espada de Saul, sai para cima do monte de novo, e de lá prova a Saul a sua fidelidade, recebe uma palavra de Saul, recebe uma palavra de reconhecimento da fidelidade de Davi. Sabe uma coisa, amados, que eu tenho percebido na nossa história de vida cristã dentro da igreja? É que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas tem momentos que parece que esquecemos que somos homens. Tendenciosos a ter alguns tipos de vaidade, de valores pessoais, que nos cegam de enxergar o propósito e a direção de Deus. Mas Davi aparentemente não é cego, tem caráter, tem posicionamento, e recebe palavra de Saul, de perdão. Eu queria então, você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 27, não é isso? Então volta um pouquinho, que eu quero, antes de ler o 27, ler a palavra de Saul, a partir do 21, do capítulo 26, dizendo assim para Davi, porque Davi de lá de cima dá uma palavra de repreensão ao seu guerreiro que dormia do lado dele, dizendo: olha, você precisa cuidar melhor do seu senhor, porque eu estive aí, peguei a espada, peguei a bilha d'água, e ela está aqui comigo. Se eu quisesse ter matado o teu senhor, eu teria matado. Diante de todo o povo, tanto de Davi quanto de Saul, Davi deixa claro a sua fidelidade, a sua honra ao rei. Então, Saul, não sei se politicamente ou se sinceramente, mas provavelmente politicamente, ele libera essas palavras que não levam Davi a crer nelas. Você vai ver logo a seguir. Diz assim, verso 21, então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco, e errado excessivamente. Disse então, respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos teus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra um ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Olha o que diz Saul. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. E aí segue o texto, porque Davi toma uma decisão aqui. E eu quero centralizar essa palavra dentro desse momento, né? Definir com Deus a direção é a primeira grande estratégia para um recomeço. No momento da escolha, você define a sua vitória ou a sua derrota. Na hora que você decide, vou por aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E no momento em que nós decidimos, primeira coisa que consultamos é o nosso coração. Primeiro conselheiro para uma decisão. Primeiro, não adianta. Isso é real e concreto. Por isso que a palavra é muito sábia quando diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as direções, as caminhadas. E quando o nosso coração está guardado em Deus, e eu consulto o meu coração, e o meu coração está cheio de Deus, com certeza baterá um temor, de por mais simples que seja a direção, desejar ouvir a voz do Espírito Santo, antes de tomar uma decisão. Mas quantos problemas, quantas dificuldades temos visto? Porque o esposo não pensa antes de agir.
Não busca a Deus para tomar algumas atitudes e ações. A esposa não ouve o Espírito Santo. O filho se precipita no pensar e no agir. E Davi tinha nas suas mãos todo o ambiente favorável para ouvir Deus e dizer: Deus, qual é agora o próximo passo? Quantas vezes ouvimos isso desse púlpito, né? Deus precisa cada dia dar o próximo passo. E a gente recebe cada palavra tremenda nesse lugar, mas a gente se envolve muitas vezes na segunda, na terça, com tantas coisas, e às vezes nós nos esquecemos de continuar perguntando: Deus, qual é o próximo passo? Porque muitas vezes a gente recebe o primeiro passo, a primeira direção, num culto como esse. Mas chega na segunda-feira de continuar caminhando na direção, se vem alguma outra informação que nos balance, muitas vezes eu me perco e daqui a pouco estou eu de novo na igreja, 2 meses depois, do mesmo jeito que eu estava 2 meses atrás. Continuando, buscando e buscando. Então vamos ao texto. Chega de preâmbulo e vamos à palavra. Amém? Capítulo 27 diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. E nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com seus 600 homens, que com ele estavam, passou a Aques, filho de Moaque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, e ele e seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. A confirmação de que Saúl não estava sendo sincero. Porque senão a Bíblia nem faria menção aqui. Disse Davi a Aques: se achei mercê na sua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Olha Davi já se precipitando não falar. Teu servo. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nós abençoamos, Deus, essa palavra lida, tua palavra lida. E te pedimos, Deus, que entendamos a tua palavra, para que verdadeiramente, Senhor, cumpramos propósitos lindos da tua parte, e saiamos daqui, Senhor, desafiados, cheios do teu Espírito, oh Deus, percebendo o teu amor e a tua graça sobre a nossa vida, ao nos tocar e conduzir. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Dentro desse texto e desse contexto, eu tirei 5 coisas que não devemos fazer, que foram 5 coisas que Davi fez. Nós sabemos que isso deu a Davi uma direção a estar num povo filisteu, e você lembra da história? O povo filisteu era um povo inimigo, e Davi, pela ânsia de fuga e de encontrar saídas e soluções, muitas vezes iguaizinhos a nós, pressionados, precisando decidir, fiz o que era certo, provei ao rei a minha fidelidade, o meu caráter, mas agora eu preciso dar uma direção, mas agora eu preciso encontrar em Deus o próximo passo. E Davi toma uma direção infeliz, porque vai ao rei Aques, inimigo, e fala isso. Agora, antes de também trabalhar esses 5 pontos que nós vamos ver nesse texto, eu quero lembrar a cada um de nós que Deus, lá em João 3,16, capítulo 3, verso 16, diz o quê?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o propósito de Deus para a vida do homem, inicial, pleno, é salvá-lo do pecado e resgatá-lo para uma vida eterna com Ele. Amém ou não? Escrever o nosso nome no livro da vida. Esse é o propósito central da palavra. Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida com o Pai. Ele veio para isso. Religião quer dizer isso, religação do homem com Deus. Então foi instituído o cristianismo. A religião, aquela que liga o homem com Deus através de Cristo. E uma vez que eu estou inserido nesse contexto, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, segue-se o segundo passo. Quando Jesus esteve na terra e voltou para o céu, Ele deixou um consolador que nos conduziria a toda verdade. E no momento que Ele deixa esse consolador, eu fico sem desculpas para andar só. Nós começamos a nos tornar indesculpáveis quando entendemos todo o plano de Deus, reconhecemos Jesus como meu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passou a residir em mim, e eu comecei a orar, e as minhas orações começaram a ser ouvidas. Que coisa linda a nossa festa da colheita, quando o pastor que está conduzindo diz para aqueles que se converteram, né? Diz: agora você vai ter uma grande família, a igreja celebra, né? Não lembro aqui a sequência. Mas uma coisa fundamental que é dito naquela hora é que nós dizemos: a partir de agora, as suas orações serão ouvidas. Isso significa dizer, não temos mais desculpa de andar fora do propósito. Porque tudo aquilo que oramos ao Pai, em secreto, Ele nos atende e nos ouve. E eu queria fazer um passeio aqui rapidinho contigo, dentro dessa colocação, assim, dentro desse contexto espiritual que fomos resgatados. Nós somos resgatados do mundo maligno, dos nossos conceitos e razões, para vivermos no Filho do seu amor, na revelação do Evangelho, no reino do Filho do seu amor. Então João 14, verso 1, abra lá rapidinho. João 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como sabe o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Se vós se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E olha que tremendo, amado, essa declaração de João. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei. Você pode aplaudir ao Senhor por essa declaração? Não há nenhuma possibilidade de Deus não ouvir a sua oração.
Não existe nenhuma possibilidade de não termos uma direção segura para caminhar. Outra coisa, quando eu entro nesse estado de diálogo com Deus, de caminhada conjunta com o Espírito Santo, eu me sinto seguro, eu tenho paz, eu não mais me precipito no falar, eu penso, eu passo pela aprovação do Espírito Santo para liberar algumas palavras, eu não posso mais me precipitar. E eu queria que você abrisse agora em Provérbios, capítulo 4, verso 10. Tremenda palavra. Provérbios 4, verso 10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correreis, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga os caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ela. Desvia-te dela e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Diz a palavra do Senhor: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E é dessa posição que Deus te quer. Aleluia! Caminhando na segurança, no crescimento e no acerto. E eu termino. Jeremias, capítulo 29, você conhece essa palavra. Diz o Senhor: eu é que sei, né? Os pensamentos que tenho acerca de vós. Você achou? Eu não achei. Jeremias 29, 11. Vamos ler lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Entende agora? Deus tem ou não tem uma direção nova para a tua vida? Deus tem. E eu tenho uma notícia para te dar. Tem vitória te esperando à tua frente. Tem vitória, tem conquista. Basta apenas revermos alguns posicionamentos, dobrarmos nosso joelho e dizermos a Deus: Deus, fala comigo. E dizer para Ele: Deus, eu não vou dar mais um passo se Tu não falares comigo. Como Deus gosta de ouvir essa oração, amado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tive uma experiência assim, que eu me decepcionei radicalmente com alguma coisa, que eu estava depositando grande confiança. E eu cheguei para Deus e fiz essa oração: Deus, parei. Eu tinha posto no coração que eu queria ser rico, que eu queria prosperar, mas nada dava certo. Até um dia que eu cheguei e falei: parei. Aí eu fiz a seguinte oração: Deus, preciso repetir isso, tem pessoas que precisam ouvir isso. Eu dobrei meu joelho, conversei com a minha esposa, falei: filha, acabou, eu quero provar Deus. Não dá para ficar assim. Eu preciso provar a Deus.
E eu dobrei meu joelho e disse: Deus, se tu tens algo para a minha vida, eu quero dizer uma coisa para ti, Senhor. Eu não vou mais mover um dedo, eu vou morrer aqui. Eu parei. Se tu tens planos com a minha vida, está na hora de tu fazer alguma coisa, porque se tu não fizer, eu não vou fazer. Está decidido. Vou esperar. Bendita oração, amado. Alguém aqui por acaso já fez essa oração radical? Oh, glória a Deus. Mais alguém? Ali, ó. Quantos mais já fizeram essa oração? Deus, eu não aguento mais, eu preciso ouvir, eu não posso sair aí ao ermo. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, chegou a resposta. Alguém foi lá e me encontrou e disse para mim: eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero você fora desse lugar e comigo. E aí eu ainda fiquei preocupado, falei: caramba, será que isso é de Deus, não é de Deus? A gente é assim, né? Mas é bom ser assim. Fui para minha esposa de novo, aprendi isso, concordar com ela, fazer uma caminhada em família, entender que a bênção do Senhor está na concordância. Aí ela disse: filho, eu creio que é de Deus. Eu já tinha o sentimento de que era. Então vamos nessa. Sabe o que aconteceu, amado? Deus mudou a minha história a partir dali. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque Deus honrou a sua palavra. E a oração feita com sinceridade. Bendito aquele dia, até hoje. Eu tenho batalhas na minha vida que não adianta, eu não retrocedo mais. Porque eu lembro a Deus: Deus, isso aqui eu já sei, Deus, eu não volto mais atrás. Senão eu vou fazer morrer quantos anos da minha vida se eu voltar àquela estaca zero? Lembra que eu falei de 2 meses? Tem pessoas assim, amados, que voltam à igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, sabe como? No mesmo estado que estavam aqueles anos atrás. Porque oscilam na fé. Porque provam caráter, provam fidelidade, lealdade, mas na hora da escolha, escolhe errado. Mas essa noite, Deus tem uma palavra para você, amado. Escolha comigo, escolha com Deus, escolha com o Espírito Santo, prove a Ele, não tenha medo de confrontá-lo, de verdadeiramente transferir para Ele uma decisão difícil. Mas caminhe com calma, esperando o próximo passo, porque Deus jamais deixa um filho sem ouvir a sua voz. Se você o desafiá-lo, amado, vai vir um exército ao teu lado, enviando palavras, enviando conselhos, enviando presença, enviando provisão e suprimento. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que Malaquias 3,10 provoca isso, quando diz: trazei todos os dias, e diz depois o quê? Fazei o quê? Prova de mim, diz o Senhor. E eu queria ouvir nessa noite: tem alguém aqui disposto a provar a Deus? Quantos estão dispostos a provar a Deus? Porque Ele está aqui, disposto a responder positivamente aquilo que é o seu anseio. Sabe por quê, amado? Se a tua área é família, eu não tenho dúvida, Deus está nesse negócio que você está desejando, porque é a vontade dEle, a tua família. Se o teu impasse está ligado ao ministério, ou alguma coisa que Deus tem já trabalhado no seu coração, não tenha medo, siga em frente. Deus vai fazer. Ele garante aquilo que Ele tem estabelecido na tua vida como chamado. Mas sabe qual tem que ser a minha, a tua resposta? Tem que ser de guerreiro. Eu vou morrer. Se morrer, pelo menos eu provei alguma coisa. O mundo está enganando muita gente dentro da igreja, porque querem encontrar um jeitinho melhor e mais confortável. Davi entra por essa roubada. Primeira coisa que Davi faz, amado, primeira coisa que Davi faz, que ele não deveria fazer. Volta lá então, no capítulo 1 Samuel, capítulo 27. Primeira coisa, disse Davi o quê? Consigo mesmo. Davi pensa consigo mesmo. A base da escolha
quando eu penso comigo mesmo, pode ter certeza, serão sentimentos, dúvidas, frustrações, desejos, carências. Quando eu preciso tomar uma decisão, muito cuidado quando nós começamos a razoar conosco mesmo. Porque você está buscando conselho, não com o coração guardado muitas vezes, mas você está buscando conselho com a tua razão. Porque quando eu começo a compartilhar comigo mesmo, eu fico pensando comigo mesmo e com toda a experiência de vida que eu tenho para eu tomar uma decisão. E quem sou eu para tomar uma decisão com base na experiência que eu tenho de vida? Somos ou não somos pequenos demais? Somos, porque o homem é pequeno. Por mais sábio, por mais inteligente, por maior formação que tenha, qual é o curso do mundo, se não são as emoções, as vaidades e o próprio ventre? Então Davi comete o primeiro erro: pensar consigo mesmo. Então qual é o primeiro erro que não devemos cometer? Se eu tenho que pensar, eu tenho que pensar com o Espírito Santo de Deus, confrontando com a palavra e ver se verdadeiramente. Por isso o salmista fala, né? Sonda-me, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não posso ser referência de mim mesmo, amado. Toda vez que eu chamo a responsabilidade para mim, para ser referência de alguma coisa, pode ter certeza, confusão te aguarda. Por mesmo que você acerte, mesmo, porque muitos, até com sabedoria humana, conseguem algumas vitórias, mas elas não duram, porque isso fortalece o seu ego, e pode ter certeza, cedo ou tarde o seu ego vai te trair, porque a palavra diz: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua saída. Maldito o homem que confia no homem. Ele inclui ele mesmo, porque ele também é homem. E quando eu penso comigo mesmo, eu sou tentado a isso. Então, amado, o que eu preciso fazer diante da presença de Deus e diante de uma direção que eu preciso tomar? Dobrar o meu joelho e arrazoar com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Davi tem tantas experiências, a própria mesmo de Ziclago, e lá na frente, quando as coisas vão mal. Sabe qual é o problema, amado? Que a gente tem o hábito de consultar a Deus quando tudo é errado. Quando está tudo certo, você se esquece. Olha, eu digo sem medo de errar, muitas vezes a gente não faz por maldade. A gente pensa que está tudo caminhando bem e que você pode decidir. Está tudo bem, você não morreu, está tudo bem. Davi deu uma tremenda demonstração de caráter. Caramba, todo o povo viu. Imagina Davi saindo daquele lugar, o rei confessando diante de todo o povo: filho meu, eu pequei. E Davi provou, não matou, entregou as ferramentas, a bilha e a espada. Tem pessoas que entraram hoje aqui, que estão resistindo à voz de Deus, porque ainda estão confiando na sua história, porque acham que tem um grande caráter, e eu creio que tenha mesmo, de bom caráter, você com certeza o é, mas não nos habilita a tomar decisão, principalmente quando envolve família, quando envolve a minha vida com Deus, quando envolve o ministério que Deus me tem confiado. Amém ou não, amados? Glória a Deus. Qual a segunda coisa que que Davi faz? Segunda coisa, ele diz: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Olha ele construindo a decisão. Ele diz: pode ser. Sabe o que ele faz aqui? Ele está conjecturando com as possibilidades humanas. Fala para o teu irmão: nunca conjecture com possibilidades humanas. Porque a conjectura com possibilidades humanas normalmente me induz a erro. Nós vemos tantos problemas na igreja, sabe por quê? Porque julgamos o nosso irmão, conjecturamos com possibilidade humana. Quantas decepções eu já vi dentro da igreja, de gente que estava certo que fulano era daquele jeito e tinha falado tal coisa, e não era. Você já passou por experiência assim, ou já viu isso acontecer? Ou será que foi só eu?
Quantas vezes? Porque conjecturamos, arrazoamos. Então ele dizia, pode ser que algum dia venha eu a perecer, então eu já vou garantir aqui a minha saída pela direita, saída pela esquerda, porque eu estou arrazoando coisas. Portanto, não se decide algo tão importante sem confiar na palavra de Deus e esperar nela. Quantos entendem isso, digam amém. Glória a Deus. A terceira coisa que Davi faz, olha uma sequência, vou continuar lendo. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Olha aqui, lá em cima, eu passei do ponto, ele diz aqui, né, ele arrasou aqui, né? Que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul, nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Terceira coisa, nunca sabemos plenamente o que é melhor para mim. Normalmente, quando eu digo melhor para mim é isso, é apenas uma opinião, mas não tem selo de confirmação. Você já passou por isso? Decisões que você direcionou, dizendo certinho no seu coração, isso aqui é o melhor para mim. E daqui a pouco você foi ver, não era nada disso. É verdade ou não é verdade? Quantas decisões tomamos assim? Portanto, quando decidimos, sozinhos o melhor para nós, limitamos as responsabilidades da decisão em nós mesmos. Quando eu decido o melhor é isso, eu assumi a responsabilidade da decisão, porque eu selei o que é melhor para a minha vida. Perigo. Quarto ponto, diz assim, continuando então, pois melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei das suas mãos. A quarta coisa, ele diz a palavra, dispõe-se Davi com seus 600 homens que com ele estavam. Quarta coisa, nunca devemos decidir isoladamente sem consultar a Deus, principalmente quando se envolve pessoas. Ele se dispôs a sair com quantos? 600 homens. Às vezes a gente se dispõe a sair com mulher e filho. Às vezes a gente se dispõe a sair com gente que está debaixo da nossa liderança. Gente que está olhando para nós e que nós sabemos que é a referência. Às vezes eu decido sem prestar atenção naquilo que eu vou provocar à minha volta, se eu decido de maneira errada. É verdade ou não é verdade, amado? Eu decido isoladamente e não estou nem aí se aquilo vai causar um dano ou um malefício a alguém que está do meu lado. Você vai ver na história, lá no capítulo 30, quando Davi chega voltando, daqui a pouco nós vamos falar sobre como ele chegou numa situação crítica com Aques, porque ele se compromete com o inimigo, e o inimigo envolve Davi numa posição que ele fica sem jeito de sair, e ele começa a ser levado para guerrear contra o próprio povo. E muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida, sem que eu perceba, na busca pessoal e isolada de saídas, eu me encontro em situações que parece que eu estou guerreando contra a minha própria família, contra aquelas pessoas que eu amo. Você está entendendo isso? E lá quando eles voltam e veem Ziclago arrasada, você lembra o texto? O povo diz, os guerreiros e os valentes querem apedrejar Davi. Eu fiquei pensando, caramba, por que eles queriam apedrejar Davi? Por causa disso, ó. Porque nesse capítulo, Davi toma a decisão e leva junto 600 homens. Ora, se eles estão debaixo da liderança dele, eles olharam para Davi e entenderam que era uma saída boa. Você está entendendo isso, amado? Então nessa noite, em nome de Jesus, Deus está chamando a nossa atenção para coisas que verdadeiramente nós precisamos colocar diante dele, para decidirmos e verdadeiramente lograrmos êxito.
porque Ele tem coisas tremendas para compartilhar. Ele está preparando coisas maravilhosas. Ele tem coisas tremendas que vão surpreender ainda essa semana. Porque Deus começa a trabalhar primeiro no nosso coração, mas quando eu penso que eu sei o que vai acontecer, Deus já chegou na minha frente e já preparou o caminho para mim. Você sabia disso? Quando Deus chega a falar ao meu coração, é porque Ele já tem uma estrada, um caminho totalmente traçado e aplanado para que eu passe. Já ouviu aquela história de que a matemática de Deus começa pelo final? Já viu? Ele começa pelo resultado, depois Ele só monta as parcelas e vai dar o resultado que Ele já sabe. E é assim que Deus trabalha com o crente. A tua vitória já está garantida. A resposta já está a caminho. Mas Ele precisa preparar o seu coração para que você se posicione na direção dela. Porque tem gente que está se voltando para outras direções. E Ele precisa tão somente que você se posicione. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu chego à quinta coisa. Nunca devemos tratar inimigo como amigo. Ele chega então, versículo 5, ele disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dá-me o lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então Aques dá a Ziclague para Davi. Sabe, amados, Davi pede algo a alguém que ele não deveria pedir. Se você for ver lá no capítulo 27, verso 12, vai mais adiante um pouquinho. Olha o sentimento de Aques em relação a Davi. Aques confiava em Davi dizendo: faze-lhe ele por certo aborrecível para com seu povo Israel, pelo que me será por servo para sempre. Aques tinha um plano com Davi, torná-lo servo dele para sempre. Ele deu a terra entendendo que Davi ficaria ali, à sua volta, ao seu redor. E Davi, um grande guerreiro, com certeza, ele usufruiria daquilo ali. O que eu entendo disso na nossa vida, no nosso tempo, nos dias de hoje? Quando você está para tomar decisões, e você toma conselho com pessoas erradas, você vai a essas pessoas e se aconselha, e algumas pessoas até te ajudam naquele conselho. Depois essa pessoa fica olhando para você, para ver o resultado da história, para depois chegar e dizer: está vendo, eu te falei, você agora é fruto do meu conselho. Já viu isso acontecer em família? Você se sente preso, amarrado, devendo favor ou devendo algo, porque você foi na pessoa errada, na pessoa que Deus não direcionou, dependeu na hora errada, da coisa errada, e se aliançou e se amarrou. Sabe o que acontece com isso, amado? Mais adiante os filisteus começam a montar uma grande batalha contra o povo de Israel. Quem é que vai na retaguarda desse batalhão? Lá vai Davi. Lá vai Davi. Sabe, nessa noite, amados, Deus está abrindo os olhos, os teus olhos, para a direção que você está indo, para que você verdadeiramente dê uma meia volta e comece a buscar o Espírito Santo e buscar um posicionamento de isenção na presença de Deus, não se vendendo e não negociando a tua fé. Amém ou não? Existem coisas na nossa vida, como caráter, fidelidade, fé, que jamais podemos negociar. Você conquistou, é teu, Deus te deu. Não fragilize isso, porque a ferramenta que o diabo quer para arrebentar com a tua vida é verdadeiramente tocar nesses conceitos, nesses princípios que Deus estabeleceu, que é o princípio que faz com que você caminhe seguramente na presença dele. É verdade ou não é verdade? Porque se você é abalado na sua fé, acabou para você. Como é que Deus vai agir? Se você é abalado na sua fidelidade, como é que Deus vai cumprir princípios na sua vida? Tudo que o diabo quer é verdadeiramente te amarrar nessas propostas, nesses conselhos que muitas vezes a gente, pressionado pela necessidade, busca.
Mas essa noite eu quero dizer para você, acabou esse tempo, amém? Quantos dizem amém? Acabou o tempo de situações e circunstâncias que conduzem a minha vida. A partir de hoje, quem conduz a minha vida é o Senhor, e eu dito as direções. Aleluia! Na força do seu poder, eu declaro aquilo que vai acontecer. E eu quero concluir essa palavra, porque quando Davi, tomando esse erro, se envolve com Aques, entra na batalha errada. Quanta gente, amado, na igreja, entrando na batalha errada, indo na direção contrária, com todo o caráter e boa fé, amado. Não faz por mal, não. Davi estava entrando numa roubada. Você já imaginou se os príncipes de Aques não desconfiassem de Davi lá na retaguarda? Porque diz a palavra, os príncipes viram Davi e toda a sua comitiva atrás, falaram: o que esse hebreu vem fazer aqui? Ele vem para no meio da batalha se voltar contra nós e se aliançar a Israel? Não, manda voltar agora. E Aques, político, faz declarações a Davi, da admiração que ele tem, porque ele não é bobo, ele quer manter Davi preso a ele. Você pode ver pessoas, principalmente no trabalho, quando quer te manter amarrado, ele morde e assopra. Já viu isso? Ele te dá às vezes umas repreensões, mas ele, opa, esse cara é precioso, esse cara eu tenho que tratar mais ou menos para manter ele perto da minha vista. Já viu isso acontecer? É assim que o diabo faz para acorrentar e nos cegar de direções que Deus tem para a nossa vida. Mas aí Davi, sabe o que Davi faz? Davi volta, porque ele foi dispensado da guerra. E aí sim ele chega em Ziclague e vê, amado, a sua terra totalmente assolada. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Sabe que Deus está direcionando a minha vida nessa noite? Que os propósitos dele estão muito próximos de serem completos na sua vida. Você está muito perto de receber de Deus aquilo que você espera, mas precisa estar atento naquilo que está sendo a sua caminhada. Sabe, essa noite, nós estamos no ano da reconstrução. Se você verdadeiramente parar para aferir algumas posições, você vai ver alguma área da sua vida que precisa ser revista, ser repensada, redirecionada. Porque de alguma maneira, talvez o diabo tenha te influenciado e tenha te trazido para situações que tem te trazido tristeza, tem te frustrado em propósitos. Você tem até desejado realizar algumas coisas, mas não está conseguindo, sabe por quê? Porque tem algumas áreas que te impedem. E eu sei o que eu estou falando, e você sabe o que você está falando, que eu estou falando. Amém ou não? E Deus hoje quer tratar nessas áreas, justamente nessas áreas frágeis, que na hora que você vai avançar em Deus, parece que se levanta uma barreira, e olha, o diabo vem e te acusa. Você, agindo assim, fazendo isso, pensando aquilo, andando com fulano, fazendo alguma coisa, você não pode. Era isso que Aques queria fazer com Davi. Mas Davi, voltando para casa, encontra aquela situação, e quando ele encontra aquela situação, a primeira coisa que os seus valentes fazem é cobrar Davi, porque de fato ele tinha responsabilidade naquilo, ele era o líder. E eu quero terminar essa mensagem, amado, o tempo já foi, te dando uma oportunidade nessa noite. Quantos dizem amém? Sabe, então Davi não escolheu buscar a Deus e se direcionou aos filisteus e se compromete com um povo inimigo. Sabe, um exemplo de um rei que buscou ao Senhor e conseguiu vitória em todas as suas batalhas, até o dia que, também traído pela sua própria posição humana, se aliança com o rei da Síria, foi o rei Asa. Eu queria já pedir o ministério de música que viesse aqui à frente. Sabe, amado, nessa noite, em nome de Jesus,
o Espírito Santo marcou um encontro conosco, para que pudéssemos verdadeiramente colocarmos com inteireza de coração aquilo que verdadeiramente tem frustrado os planos de Deus, aquilo que verdadeiramente tem frustrado a minha história e a minha caminhada com Ele. E só você e Deus sabem o que verdadeiramente esperamos da parte de Deus para que as coisas comecem a acontecer. Você está entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo essa palavra? Glória a Deus por isso. Portanto, nessa noite, amado, eu quero desafiar você, sabe, a reconhecer que para eu redirecionar algumas coisas, eu preciso, em nome de Jesus, sabe, me colocar na posição e dizer para Deus: Deus, isso aqui, é isso aqui que eu preciso que tu toques. É isso aqui que eu quero trabalhar. É isso aqui que eu quero rever. Eu não vou sair hoje desse lugar sem que o Espírito Santo toque naquilo que eu preciso que Ele toque. Eu não vim a essa noite para mais um culto. Eu vim para ter uma experiência poderosa com meu Deus. Eu vim aqui para sair diferente como eu entrei. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que as dúvidas vão embora. Sabe, que tudo aquilo que você tem duvidado, mas o Espírito Santo tem falado, vão ficar claros no teu coração. A direção virá com clareza. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha na dúvida. Deus trabalha na clareza. Eu quero então orar pela sua vida. Mas antes eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ministrasse ao Senhor o teu coração. Eu quero que você nessa hora comece a verdadeiramente falar com o Espírito Santo, encontrando sentido do propósito dele na sua vida, sentido da chamada do Espírito Santo para coisas que você ainda não conseguiu realizar com ele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.